escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Mais uma vez agradecemos a Deus a oportunidade de, em escola dominical, iniciarmos o estudo da Palavra de Deus em uma nova revista que vamos estudar esse semestre, que é a Palavra Viva, da Palavra Viva, sobre a família da aliança. Nós pertencemos à aliança com Deus, pertencemos numa aliança com Deus, e a família foi constituída por Deus para essa aliança. Quais os motivos de nós estarmos estudando essa lição nesses 13 próximos domingos? São instruções bíblicas para a vida familiar que honra a Deus. Qual que é a base da nossa vida cristã, da família cristã? O que deve nos motivar? Qual é o propósito real da família? Como encaixar a família no mundo atual? Então, nós temos aí agora esses estudos e hoje nós vamos começar pela base da família que foi criada por Deus com o casamento. O que é o casamento? O que é isso? Vamos iniciar então com uma oração e vamos pedir a Deus que Ele nos dê a instrução e abra as nossas mentes para que nós entendamos. Bondoso Deus, querido Pai, mais uma vez na Tua presença, Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Vamos começar lendo a Palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, de 18 a 25. Diz a Palavra de Deus: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomou ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus, e Deus notou que o homem estava só, e ele precisava de uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Estava no coração de Deus formar uma família como ele é uma família, com o Filho e com o Espírito Santo. E ele fez então o mesmo para com a família humana. É importante notar que Deus é um Deus de relacionamentos, e o que Deus fez com o homem e com a mulher foi realmente o relacionamento. E nesse relacionamento homem e mulher, ele fez uma família que deveria ser totalmente ao seu lado, estando ouvindo as suas palavras,
tendo o seu coração e as suas mentes voltadas exclusivamente para esse Deus. Mas nós então estamos começando aqui esse capítulo, esse estudo. Por que disso? Esse estudo cuidadoso do tema casamento, à luz das Escrituras Sagradas, ele é fundamental hoje e sempre será, e desde o começo foi, para que a nossa geração, tendo em vista o aumento agora da taxa dos divórcios, inclusive entre os evangélicos, esse quadro é apenas uma ponta do iceberg com que a família tem sido atacada, desestruturando a família que atingiu aí a instituição divina. Os princípios basilares da criação da família, os princípios basilares e cristãos têm sido postos à prova nos últimos tempos. Precisamos recordar esses princípios não só para estarmos prevenidos, mas também para influenciarmos a sociedade com a luz de Cristo. Esse início é muito importante para nós. A família, ela está sendo torpedeada de todos os lados, e já há um bom tempo. E a família tem caído, tem tido desastres, tem decaído demais na sua postura e naquilo para o qual ela foi criada. Nós vemos a desestrutura do marido com a mulher e também os filhos e também o relacionamento na sociedade. Vamos tomar esse ponto de vista esse estudo sobre 3 pontos de vista. 1, que a família é uma aliança espiritual. 2, que a família é uma aliança social. 3, que existe também entre o casamento, homem e mulher, o relacionamento sexual. A família também tem um aspecto sexual. Então, essas três alianças da família, tanto a aliança espiritual, quanto a aliança social, quanto a aliança sexual, elas são pontos importantes para nós tentarmos falar alguma coisa sobre eles hoje. Então, o casamento, ele é primeiro um lugar, em primeiro lugar, uma aliança espiritual, no sentido de ser um compromisso firmado por um homem e uma mulher na presença de Deus. E também ele é espiritual, no sentido que foi estabelecido e regulamentado por Deus. Esses 2 aspectos. Marido e mulher se casam na presença de Deus, falamos de casamento cristão. Estamos tentando reerguer a família cristã. E o segundo lugar, que Deus regulamenta e estabelece a família de acordo com a sua santa vontade. Então, o casamento, ele é, primeiro, uma ideia divina. Depois, ele tem a orientação divina. Então, vamos ver esses tópicos. Então, a ideia divina do casamento. As Escrituras nos ensinam que o que Deus ajuntou, o homem não separe. Em Mateus 19, 6-9, quando Cristo está falando, ele coloca essa posição com relação ao divórcio também, que o homem e a mulher foram criadas pelo Criador e sendo uma instituição divina tão bela e desafiadora como o casamento. Porque foi Deus quem criou, então também é bom. Quando Deus acabou de criar o homem e criou o homem com a mulher e deu o casamento para o homem e a mulher, a Bíblia fala que viu Deus que era muito bom, não era só bom, era muito bom de tudo que ele fez, e no final da sua formação viu Deus que era muito bom. E aí homem e mulher passaram a coexistir um junto com o outro, e que Adão ficou feliz porque agora ele disse, sim, esta é da minha carne, é uma varoa, porque do varão foi tomada. Então, tem a alegria já de Adão e de Eva no primeiro relacionamento dado por Deus, no primeiro encontro entre os dois, depois que Adão acordou da cirurgia, da retirada da costela e da anestesia que ele tomou. Por isso que o casamento, sendo bom, ele deve ser recebido com ações de graças. A razão porque devemos lutar pela família
é que o casamento não é uma invenção humana. O casamento entre o homem e uma mulher nasceu no coração de Deus. Isso significa que Deus leva muito a sério o casamento, bem como todos os seus aspectos pactuais. Engana-se quem pensa que Deus permitiu o casamento do homem e mulher e deixou os dois se virarem. Não é isso. Deus se importa com cada casamento, cada casamento. E ele deu isso também, não só para os cristãos, mas como graça comum a todos os homens, mesmo aqueles que não têm Cristo ainda como Senhor e Salvador. Segunda coisa é uma orientação divina. Então ele é uma ideia divina e é uma orientação divina. Por que ele é uma orientação divina? Porque tudo que Deus fez para com o homem e com a mulher, ele deu orientações para que o homem e a mulher buscassem na sua palavra as orientações que ele deu para o casamento. O casamento ele é pleno quando ele tem todo o conhecimento da palavra de Deus. E tendo sido pleno no conhecimento da palavra, a obediência e a submissão a esses princípios da palavra de Deus se fazem necessários para um casamento feliz. E quando isso acontece, realmente o casamento é muito feliz. Conforme 1 Pedro diz, 1 Pedro 1,3 diz que o pleno conhecimento, o conhecimento pleno das Escrituras traz uma alegria para o homem. 1 Pedro 1,3, 2 Pedro 1,3. Na palavra de Deus, encontramos diretrizes, primeira, a respeito do verdadeiro sentido do casamento. Então, nós podemos perceber que, de acordo com a palavra, a figura central do casamento é a pessoa de Cristo. A figura central do casamento é a pessoa de Cristo. Se uma pessoa não tem Cristo, se um casal não tem Cristo no seu casamento, ele é fadado ao fracasso. Lá em Mateus 7, 24, Mateus 7, 24 a... Mateus 7, capítulo 7, versículos 24 até 27, nos diz: todo aquele, pois, que ouve esta palavra, esta minha palavras, e as pratica, será como comparado a um homem que prudentemente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. A rocha é a pessoa de Cristo. E todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, tendo sido grande a sua ruína. Então, aqui a pessoa da rocha, a figura da rocha, é a pessoa de Cristo. Todo casamento edificado em Cristo prospera. Pode vir chuva, pode vir tempestades, pode vir problemas, doenças, pode vir desavenças, mas o casamento permanece. Mas aquele imprudente que edificou a casa sobre a areia e não na pessoa de Cristo, buscando simplesmente, às vezes, prazeres ou alguma coisa sexual, ou então alguma coisa no sentido social, ou alguma coisa no sentido de aproveitar o dote do que o outro tem, esse casamento está fadado ao fracasso. Então, é importante para cada um de nós entendermos essas palavras e aplicarmos no nosso casamento. Então, para que Cristo seja a base do casamento de duas pessoas, é preciso ter como base a sua palavra, que também ser central nela. A comunhão do casal com Cristo também é contemplada por essas diretrizes.
Isso significa que o casamento deve ter momentos de oração a respeito de todas as coisas e por ser de todas as coisas também por ser o casamento. É importante. Marido e mulher, eles têm que parar e conversarem todos os dias sobre todos os assuntos que eles tiveram durante o dia e principalmente levar em oração tudo aquilo que fizeram durante o dia e agradecer a Deus e pedir a Deus para que mantenha essa comunhão nesse casamento. Tudo com base também na leitura da palavra de Deus. A oração e a leitura da palavra de Deus trazem os dois juntos. E nunca se deve deixar para depois um assunto que às vezes pode ter sido dificultoso durante o dia para o casal e eles não tiveram oportunidade de conversar. Nunca se deve dormir sem discutir aqueles problemas que tiveram de dia. A Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a sua ira. Então, não devemos dormir sem tratarmos de todos os problemas que tiveram marido e mulher, com base na palavra de Deus, onde Cristo é o árbitro. Cristo é o árbitro desse relacionamento, desse casamento. E não devemos nos irar, e não devemos guardar ira. Não devemos dormir sem conversar e pedir perdão um para o outro quando isso vem a acontecer. É a base do casamento, a pessoa de Cristo, a relação de comunhão com Cristo e entre o casal. O marido deve se entregar então à sua esposa e deve amá-la conforme Efésios 5, 28 nos diz. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Então, nós temos que amar nossas mulheres como amamos a nós mesmos, ao nosso próprio corpo. Isso é importante para nós, porque a declaração de amor diária ou a todo momento para nossa esposa ou para o marido, as esposas para com o marido, é um procedimento maravilhoso no casamento, e isso fortalece, porque a pessoa de Cristo está sempre lembrada nessas declarações de amor, quando Cristo é a base desse lar. Por isso, essas razões, por causa dessas razões, então devemos considerar com toda segurança que o casamento, em primeiro lugar, é uma aliança espiritual. Em segundo lugar, o casamento também é uma aliança social. Em segundo lugar, nós podemos dizer, então, com segurança, que o casamento é uma aliança social, porque não se trata de um compromisso entre um homem e uma mulher somente, mas esse compromisso ele também tem interesses da família, de pais e mães, de irmãos, de amigos, da sociedade que convive com eles. Então é um relacionamento onde o marido e a mulher, agora estando fazendo um casamento, estando em casamento, eles têm que se fazer também uma relação social. É muito importante esse relacionamento social do marido e da mulher, porque a sociedade espera que realmente eles ajam como um casal, e todos os que são verdadeiramente amigos fazem isso. Para isso, então nós podemos perceber que é implícito quando o texto bíblico nos diz: deixa o homem pai e mãe. Mateus capítulo 19, versículo 5. Por isso deixa o homem pai e mãe. Os fariseus interpelaram a Cristo tentando pegá-lo com divórcio. E ele fala, não foi desde o princípio assim, deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, sejam os dois uma só carne, e ninguém interfira ali. O casamento é um relacionamento social, onde marido e mulher devem não se afastar da família, mas eles passam a viver com prioridade na família agora que eles constituem. Família do marido é a mulher, a família da mulher agora é o marido. Dentro de uma família ampliada, que são os pais, irmãos, tios, tias, avós, e também no seu outro relacionamento de amizade. Então, esse processo social, nós vemos
em cada cultura, desde que o mundo é mundo, cada cultura, mesmo aquelas que não são cristãs, elas têm um relacionamento social que é cultural. Então, por exemplo, cada sociedade tem uma forma de fazer o seu casamento, mas todas buscam fazer a mesma coisa e o mesmo tipo de alcançar o mesmo tipo de final. É importante que o marido e a mulher se casem na presença de testemunhas. Não é bom que o homem e a mulher vivam uma vida só os dois. É importante que eles vivam em sociedade. Ele é um relacionamento social também. E é muito importante porque a alegria do casal também está nesse relacionamento social. É interessante nós notarmos que na história todas as culturas fazem a mesma coisa. Então, não será saudável para um casal planejar casar-se sem dar satisfação aos seus familiares, não é? Sem reconhecer que os seus familiares, que dentro dos próprios limites, eles são parte dos seus empreendimentos. Deve haver um reconhecimento social e, por isso, o casamento tem de ser oficializado perante um cartório, testificado e documentado. Quando um indivíduo se junta a outra pessoa para morar com ela ou viverem amaziados, estarão cometendo um grande pecado perante Deus. Hoje isso é rotina, mas não é perante Deus aceitável. Isso é pecado. Nós temos que falar que é pecado. A gente sabe que dói, inclusive para os nossos familiares, que às vezes podem ter pessoas nessa situação, mas nós não podemos esconder aquilo que Deus fez e como Deus quer que seja. E nós temos que falar. Pois o padrão da palavra de Deus é que os indivíduos passem por um processo de reconhecimento social e seja por meio de testemunhos ou fórmulas semelhantes. Um exemplo do relacionamento social nós temos na pessoa, um antigo exemplo bíblico, quando Abraão manda Eliezer, seu servo Damasceno, arrumar uma esposa nos seus familiares, no meio dos seus familiares, de onde ele tinha saído, para o seu filho Isaque. E Eliezer encontra Rebeca no poço e tem de Rebeca, quando ele pergunta de quem era a filha, ela fala que era filha de Betual, que é filho de Naor, que era tio de Abraão, e eles ficam então extasiados como Deus o levou até aquele ponto, e ele parte então para pedir a mão da filha em casamento para Betuel e seus irmãos, na presença deles. E eles entendem, ele pede mercê a Betuel e aos seus filhos, para que eles permitam que Rebeca vá até a casa de Abraão e se case com Abraão, tornando-se a sua mulher. Então, os filhos e a mulher, os filhos e a mãe dela, eles permitiram isso. Permitiram, então, juntou pai e mãe, o marido, o pai de Rebeca e o irmão de Rebeca e os irmãos de Rebeca, e eles assentiram que ela se casasse com ele. Para isso, perguntaram para ela se ela queria se casar. Ela disse que sim, queria com eles. E quando eles iam sair de madrugada, eles procuraram, então, Eliezer e os parentes dela e falaram, deixa ela mais uns 10 dias conosco. Ele falou, não me detenha, para não impedir o que o Senhor já me fez bem e trazendo-me até aqui. Então, eles não detiveram, eles falaram, vamos perguntar para ela, você irá com ele? Ela falou, sim. Então, ela se foi e se encontrou com Isaque, chegando perto da casa deles, perto de Neguebe, onde Abraão morava, perto de Hebrom. Então, nós vemos, então, nesse processo, o reconhecimento social, onde os cônjuges devem entender que, a partir da cerimônia de casamento, eles formam uma nova família, dentro das anteriores. O homem é a família da mulher, a mulher é a família do homem, o marido e a mulher. Alguns casamentos sofrem porque um dos cônjuges não compreende bem o que é o casamento
Então, às vezes, a mulher, ela está tão ligada à mãe que ela fica apegada à mãe e traz transtornos dentro do seu lar com o marido. E também o homem, às vezes, permite que aos seus familiares interfiram no seu casamento. E tudo isso é ruim para o casamento, porque marido e mulher agora, eles têm que tomar eles mesmos as suas decisões. Lógico que eles podem tomar conselhos com os mais velhos, com os pais e com as mães, mas sempre no respeito de que aquela família agora é uma família independente da família de onde eles saíram. Isso é muito importante. Deixa o homem pai e mãe. Não é para marido e mulher não darem mais atenção aos seus pais, pelo contrário, sempre tem que cuidar dos seus pais. O mandamento honra pai e mãe, ele continua em todos os tempos. Temos que honrar o pai e a mãe, mas onde se tem que tomar uma decisão em prol da família que foi constituída, essa decisão sempre é a favor da família constituída. Por isso também a parte sexual, a parte social, ela é muito importante no casamento. E onde marido e mulher vão dar agora atenção aos mandamentos de Deus na sua palavra. A terceira parte da aliança do casamento é uma aliança sexual. Nós já vimos aliança espiritual, aliança social e agora aliança sexual. O casamento implica em sexo, sim. Tem vários tipos de amor. O amor ágape, que é o sacrifício de alguém por outro, alguém é um amor sacrificial que o marido tem que ter pela esposa, e é um amor também filéu, um amor fraternal, onde eles têm que ter uma relação de muita amizade, mas também é um amor erótico, onde o marido e a mulher também buscam a sua satisfação sexual, também com relação a outras coisas que o casamento, para o qual o casamento foi feito e que nós vamos estudar já já. Então, esse terceiro tem um significado muito importante. Deixam o homem, em Gênesis 2, 24 e 1 Coríntios 6, 16, fala que deixa o homem pai e mãe, una-se à sua mulher e sejam os dois uma só carne. A Bíblia fala aqui em Gênesis que essa parte de sejam os dois uma só carne, como o apóstolo Paulo também usa a mesma expressão de que os dois uma só carne, ele também usa a expressão no sentido sexual. Então, relacionamento, a aliança do casamento também é uma aliança sexual, porque agora inclui um relacionamento também de sexo entre marido e mulher. Tornam-se agora uma só carne. Alguns princípios bíblicos devem orientar essa decisão. Então, um macho, o casamento, o que é? Primeiro, um macho e uma fêmea, ou seja, um homem e uma mulher. Aqui não diz homem e homem com homem ou mulher com mulher, não. Casamento é uma relação de um macho e uma fêmea, ele é heterossexual. O casamento é pautado numa relação de natureza heterossexual. A igreja dos nossos dias tem sofrido fortes ataques por parte do mundo, o qual tem usado os meios de comunicação, as artes, para fazer a sua doutrinação. Tentam nos fazer engolir um sistema filosófico tipo do LGTB. Diante disso, nós temos que ser firmes em nosso posicionamento, a começar pela educação que damos aos nossos filhos. Nós não podemos, de forma alguma, consentir essa ideologia de gênero, onde criança vai escolher seu sexo, de forma alguma. Menino é menino e menina é menina. A menina tem que ser educada como mulher, como um ser feminino, e o menino como um ser masculino. E eles dois, isso é muito importante, cada um ser educado desse modo, porque os dois vão ter no futuro uma família mais abençoada. E ele já vai ver um sentido na família que ele aprendeu dentro da sua família a partir do seu pai e da sua mãe.
Por isso, pai e mãe também devem manifestar amor entre os dois, pai e mãe. Eles devem manifestar amor para que os filhos vejam o homem como homem, a mãe como a mulher como mãe, vê a filha como mãe, como vê a sua mãe como mulher. E os dois, então, no futuro, já vão imaginar uma família como aqueles de onde eles descenderam, onde pai e mãe são submissos a Deus, são crentes em Cristo, e eles ensinam os princípios da palavra de Deus em todas as áreas da família, inclusive nessa área sexual. Não devemos deixar de forma alguma conversar com os nossos filhos se alguma coisa acontece de perguntas, às vezes até perguntas embaraçosas, mas se nós pegarmos a Bíblia tira o embaraço, porque o sexo não é uma coisa suja, não é nojenta, não é pecado. O sexo é feito por Deus e ele deve ser orientado nesse sentido e guardado para o casamento. Então, tudo isso deve ser instrução para cada um dos nossos filhos e também para que nós, nas nossas igrejas, tratemos os nossos adolescentes para que eles não se desviem para um caminho errado ou tomem caminhos de se juntarem ou de terem alguma relação sexual e depois virem a sofrer por isso. Então, a segunda coisa, então, é um macho e uma fêmea. O casamento é heterossexual. Propósito divino do casamento. O sexo no casamento, ele atende ao processo divino como? Primeiro, a procriação que é o propósito inicial. Quando Deus falou para o homem dominar, ele falou que eles se unam e se multipliquem para que tenham muitos filhos e encham a terra. É para procriar uma das funções do sexo. E para isso Deus deu um meio prazeroso para que se produzam os filhos. O sexo, ele é um prazer dado por Deus, é uma bênção divina, ele deve ser motivo de agradecimento nosso para com Deus por nós termos uma esposa fiel ou um marido fiel que lhe produzam prazer um ao outro, nenhum se negando ao outro. É muito importante seguirmos esses princípios da palavra de Deus. O segundo propósito, e também sabemos que o fruto desse casamento na procriação são os filhos que são herança do Senhor. Então, o modo de termos uma herança do Senhor também é procriar para termos os nossos filhos. Difícil quando uma família, infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguem ter filhos, mas Deus tem um plano para cada família. E a gente tem que pedir para Deus ver qual é o plano dele para cada casal. A segunda coisa é que o sexo também, no casamento, o propósito dele também é o propósito de prazer. O sexo, ele traz prazer para o homem e para a mulher. Desde que eles saibam se unir e um respeitando o outro, o sexo, ele produzido de acordo com as normas de Deus e para tudo que fizermos, seja para a glória de Deus, tudo isso, ele é importante também, o prazer que se tem no sexo. Para isso, Deus nos armou com hormônios, com a endorfina, que no final de um ato sexual é liberada, dando prazer tanto para o homem quanto para a mulher. É muito importante entendermos que o sexo não é pecado, como muitas vezes se viu em idades passadas, como na Idade Média, onde não se podia a mulher manifestar nenhum desejo de prazer, ou mesmo o homem manifestar desejo de prazer. Por isso que muitas mulheres caminham para uma vida de frieza sexual, quando elas foram educadas, às vezes, num sentido onde elas não poderiam ter prazer. Não é isso. A mulher tem que ter prazer, por isso Deus fez a mulher com seus órgãos para que ela tenha prazer também, fez o homem da mesma forma. E isso é muito importante para o relacionamento do casamento. O casamento, ele é importante. Quando o apóstolo Paulo, também o sexo é um benefício pós-queda, porque depois que o homem caiu, Deus tinha feito o casamento e o homem agora ele tem a sua mulher e, como diz a Bíblia lá no livro de Cantares, cada um beba água da sua própria cisterna, cada um tem a sua mulher para que ele tenha a mulher da mocidade, e através da mulher da mocidade, a mulher
tenham um marido da sua mocidade, onde eles possam gozar o prazer da vida do casamento, do casamento entre o casal, marido e mulher, e eles possam, então, exercer esse benefício para não caírem na tentação de adultério ou fornicação ou alguma outra coisa fora do casamento. O apóstolo Paulo, quando em 1 Coríntios 7,9, ele diz que aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo, caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui que o casamento é ruim, mas o apóstolo Paulo tinha recebido pedidos da igreja de Coríntios para que se falasse sobre o casamento, porque muitos lá em Coríntios estavam dizendo que o cristão, o casamento cristão, eles não deveriam ter sexo entre si. Então eles estavam fazendo, não entendendo a palavra de Deus, eles estavam deixando o marido e a mulher numa situação difícil, onde cada um vivia junto um com o outro e não podiam se tocar. E o apóstolo Paulo está falando de forma alguma. Agora, quem está viúvo, se não quer casar, não casa. E a virgem também, que quer casar, não casa. Mas se for para viver pensando em termos de prazer, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está dizendo para não casar. Ele não era casado porque ele achava que levava uma vida onde não tinha meios para ter uma família. Ele estava em todo tempo, em todo lugar, sofrendo perseguições, cadeias, naufrágios, e ele tinha que levar o evangelho, porque foi a isso que ele se propôs quando Cristo o chamou. Um cônjuge não deve privar o outro cônjuge da sua intimidade sexual. Não vos priveis uns aos outros, diz em 1 Coríntios 7,5. Lá em Gênesis 2,24 diz que serão os dois uma só carne, então não é para ninguém se privar um ao outro. A mulher já não pertence o corpo dela a ela só, pertence ao marido também. O corpo do marido não é dele mais só, é da mulher também. Então um não deve se privar aos outros, a não ser por algum motivo mútuo, por consentimento mútuo, onde os dois podem, de um consentimento mútuo, dizer um para o outro que querem ficar por uns dias ou algum tempo pequeno em oração, e só nesse caso para que eles não se abstivessem do ato sexual. Mas quando um marido ou a mulher necessitam e um procura o outro para o ato sexual, deve haver da parte do homem e da mulher uma cessão total do seu corpo, da sua mente, e levando tudo para Deus, mesmo em oração, mesmo na fase mesmo num problema como um ato sexual. A abstinência não pode ser permanente. Ela dá razão a razão para a abstinência é só a oração. Por todos esses motivos, também nós entendemos que o casamento é uma aliança sexual. Concluindo, nós estamos aqui dando as diretrizes para um casamento. Estudar casamento. Porque muitas vezes a gente esquece de todos esses princípios da palavra de Deus, onde tudo que se fez na Bíblia, ela tem que ser aplicada na nossa vida. Então, a conclusão que nós tiramos é que o conceito bíblico do casamento envolve essas três esferas: espiritual, social e sexual. Um casamento que não envolve esses três aspectos não segue os moldes bíblicos. Devemos entender a importância interrelacional dessas questões e compreender que sem essa tríplice aliança, o casamento não pode ser permanente como Deus planejou, muito menos sustenta-se como tal. E é importante que nós temos que lutar de todas as formas contra os perigos para a nossa vida sexual, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de relacionamento social. E muitas vezes nós derrapamos em algumas desses problemas. E nós não podemos fazer isso. Nós não temos nenhum direito de fazer isso. Nós temos que respeitar nosso cônjuge e ela
cada cônjuge respeitar um ao outro. Aí terão uma vida feliz. Casamentos que se prolongam, são casamentos do Senhor. Esses casamentos, antigamente, o casamento não era feito para descasar. Hoje o casamento, mesmo entre evangélicos, qualquer coisa acha um motivo para divórcio. Não pode de forma alguma. Quais as aplicações que nós devemos tirar? Desenvolver a prática diária de orar com o seu cônjuge, pois a comunhão com Deus em oração, ela é fundamental para uma relação madura. Segundo, medite com o seu cônjuge nas Sagradas Escrituras, pois ela é útil para o ensino, correção, repreensão, inclusive dentro do casamento. Terceiro, exercite o despreendimento maduro, consciente dos seus familiares, a fim de crescer em cumplicidade e dependência interna no seu casamento com o seu cônjuge. Uma dependência exagerada da família não é algo maduro, nem de amigos. Amigos, nós não devemos compartilhar com amigos as dificuldades do nosso casamento. Nós devemos, em cumplicidade, resolver marido e mulher. Ou, se precisar, um relacionamento, um conselho, nós temos aí pastores para nos orientar, nós temos irmãos mais velhos que já são estáveis numa família para poder dar um amparo. E não alguém que fala, não dá certo, divorcia, não tem outro jeito, divorcia. Mesmo durante um problema, às vezes de um divórcio, pela dureza do coração, o divórcio tem que ser considerado a última tentativa, quando não existe outro meio, onde o adultério é quanto mais, e aí não tem jeito de se manter os dois uma só carne. Senão é para ter os dois o mesmo pensamento e continuar na sua vida. Exercite o despreendimento maduro, consciente dos seus familiares, a fim de crescer em cumplicidade. Então, quarto, encare o sexo como algo bom, criado por Deus para o bem do seu casamento, e encare-o também como um meio para evitar a queda na tentação. Por isso, não seja negligente na prática do ato sexual com a sua esposa ou a sua esposa com o seu marido. Deus nos abençoe a nós prosseguirmos os nossos casamentos e também, conhecendo os princípios do casamento de uma família cristã, ajudarmos muitas famílias que hoje, infelizmente, estão mais do que precisadas, quando vemos onde nós podemos ajudar sem interferir na vida dessa família. Vamos orar, terminar com uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos, porque a Tua palavra nos trouxe o entendimento através de um assunto tão importante, que foi uma das primeiras coisas que o Senhor fez para com o ser humano, que foi o casamento. Não deixando homem e mulher sós, mas os dois completando-se um ao outro, marido e mulher, tornando-se os dois uma só carne. E que nós tenhamos em mente que todas as artimanhas que o maligno tem provocado para destruir famílias, elas sejam postas de lado e combatidas por nós, sem medo de estarmos fazendo uma coisa fora do que seja uma lei humana. Mas nós temos que seguir a lei divina. Senhor, nos ajude a cumprir o propósito do nosso casamento para o qual o Senhor nos criou e o propósito de ajudar pessoas nos seus casamentos quando o Senhor quer que isso aconteça. Por amor de Cristo Jesus, pedimos que o Senhor abençoe todas as famílias que estão agora ouvindo esta mensagem também, que sejam bem para elas e para nossas vidas. Por Cristo Jesus. Amém.